Nós vamos separar agora aqui um instantinho para nós refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. E presta atenção, eu gostaria que você me emprestasse alguns minutinhos seus, com muita concentração, diligência. Você precisa agora se concentrar. Não dá para você compartilhar tarefa. Não dá para você fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mesmo que você seja uma mulher, você não vai conseguir aproveitar o máximo possível disso. Então, você que tem essa síndrome do pensamento acelerado, né, que acha que é perda de tempo se dedicar a uma única coisa, para um instantinho e vamos refletir um pouco na palavra de Deus. E por que isso? Né? Porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, se você de repente se encontra num instante sem saída, escuro, de total escuridão, a palavra de Deus é a lâmpada para os seus pés, é a luz para os seus caminhos. Né? Quando o salmista fala isso, quando ele usa esse exemplo, o que o salmista está dizendo é o seguinte: imagina uma cidade antigamente onde nós não tínhamos prestação de serviço de energia. Não havia prestação de serviço. Então, ao anoitecer, as pessoas não conseguiam se encontrar ali na cidade. As que estavam do lado de fora e tinham que retornar para a cidade, eles tinham uma dificuldade grande. Então o que as pessoas faziam? Elas acendiam velas em casa. E ao acender velas em casa, elas apontavam para aqueles que estavam fora da cidade qual era a direção, qual era o caminho que eles tomariam para poder alcançar, para poder chegar na cidade de volta. Então quando o salmista pensa nisso, quando ele vislumbra um homem perdido do lado de fora da cidade e graças a essas lamparinas acesas, ele consegue retornar para o seu lugar, ele usa essa expressão dizendo que a palavra de Deus é a mesma coisa para nós. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, porque a palavra de Deus ilumina os nossos passos até o retorno para o nosso lar, até o retorno para a nossa casa. Então é importante você prestar atenção. E não só isso, mas hoje é o nosso último encontro do ano, o último encontro de 2020. Na próxima semana nós estamos celebrando a entrada de 2021, então o nosso último encontro do ano. E que ano! Que ano! 2020 foi um ano e tanto. Muitas coisas aconteceram, foi um ano de muitas novidades e se você perguntasse em dezembro de 2020 e de 2019, se você perguntasse para a pessoa mais pessimista do mundo, eu tenho certeza que ainda assim ela não te diria que o ano seria exatamente dessa forma. Nem o mais pessimista do mundo poderia prever o ano que nós tivemos. Então 2020 foi um ano muito, muito, muito difícil. Foi um ano tenebroso. Nós assistimos sem poder fazer nada. Uma devastação no mundo todo. E um mundo que nós construímos. Um mundo que até dezembro de 2019, um mundo que funcionava perfeitamente de acordo com os nossos padrões, com os nossos parâmetros. Um mundo que nós não conseguíamos enxergar nele vulnerabilidade alguma. Tudo no mundo era extremamente funcional. Você tinha a tua rotina, acordava pela manhã, tomava café com a tua esposa, o teu marido, com os teus filhos, enfim, você tinha uma rotina criada, ia ao trabalho. Quem diria que você agora ia se adaptar a uma rotina de home office, que você trabalharia em casa? Quem diria? No final do ano passado, certamente você não iria suspeitar disso, que grandes empresas, impérios familiares, construído ao longo de gerações, ia desmoronar diante dos nossos olhos. E por conta de um inimigo invisível, por conta de um inimigo que nós não conseguimos enxergar, de tão pequeno que ele é. E esse inimigo pequeno devastou grandes coisas, grandes impérios, homens que se achavam poderosíssimos
que se achavam totalmente protegidos, fortes, que inclusive se consideravam superiores a outros homens por conta do que tinham, por conta do que acumularam, e esses homens assistiram de perto tudo isso ruir, e atônitos, sem nenhum tipo de reação, porque não há o que fazer. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível, não há o que você possa fazer, não há como você pode se mobilizar para isso. Então nós assistimos de perto grandes empresas desmoronar diante de nós. Homens que dedicaram a vida inteira a negócios, que perderam o crescimento dos filhos, perderam momentos com a esposa. Mulheres que deixaram de dar atenção, de ser uma mãe presente para os seus filhos em troca da construção de um negócio familiar. Tudo isso desabou, tudo isso sumiu. E sumiu diante de um inimigo pequeno demais. E isso serviu para nós enxergarmos a vulnerabilidade do alicerce onde a nossa vida estava sendo construída. A firmeza de onde a nossa vida estava sendo arquitetada. Nós construímos a nossa vida dentro de um ambiente tão vulnerável, dentro de um ambiente tão frágil, que não precisou de algo gigante, enorme. Bastou um vírus, invisível ao olho nu. Bastou isso para poder fazer ruir tudo aquilo que nós construímos. Para você perceber como é frágil o lugar onde nós estávamos pisando. Como as nossas certezas são tão frágeis. Como que as nossas certezas são tão pequenas. Como nós somos extremamente vulneráveis. Tudo desabou diante de nós. E, bom, 2020 vai ser marcado por isso. 2020 é um ano marcado por perdas, por dor e por choro. Mas 2020 é também um ano marcado pela compreensão do lugar onde nós estávamos pisando e do quanto é vulnerável a nossa vida. Do quanto é vulnerável os nossos planos. Do quanto é vulnerável os nossos pensamentos. Eu não sei se você fez algum plano para 2020. E se você fez, é muito provável que você não o tenha cumprido. Então a lição que fica desse tempo que nós vivemos é uma lição de que o nosso tesouro estava em um lugar que não deveria estar. Jesus vai dizer para nós, nos dando uma dica, dizendo: não ajuntem o seu tesouro onde os ladrões minam e roubam, a traça e a ferrugem consomem. Não ajuntem o seu tesouro onde vírus e bactérias destroem, desabam, acabam. Mas ajuntem o seu tesouro no céu. Porque lá não tem ladrões que minam e roubam, não tem ferrugem que destrói. Não tem também vírus e bactérias que colocam tudo a perder. Ajuntem o seu tesouro no céu. Então a lição, a grande lição de 2020 é nós enxergarmos exatamente a vulnerabilidade dos nossos planos, a vulnerabilidade da nossa construção, a vulnerabilidade daquilo que nós estávamos desejando como vida, porque tudo aquilo que nós entregamos toda a nossa vida para construir desabou em fração de segundos. Então perceba
Perceba de verdade, entenda de verdade qual é a verdadeira prioridade da vida, qual é o verdadeiro sentido da vida, aquilo que na vida não se perde, aquilo que na vida não tem ninguém que possa levar de você, não tem ladrão para minar e roubar, não tem traça e ferrugem para consumir, não tem vírus e bactérias para poder destruir. Entenda o que na vida de verdade vale a pena. Eu acho que essa é a lição que nós aprendemos. Se você é uma pessoa esperta e reflexiva, se você gosta de pensar na vida pelo menos um instante para entender o que a vida está oferecendo para você, eu acredito que a conclusão que você deve ter chegado é a mesma que essa que eu estou compartilhando. Entenda na vida aquilo que de fato vale a pena, aquilo que de fato faz sentido, e deixe ir as coisas que são passageiras. Nós sofremos tanto na vida porque nós queremos que as coisas passageiras se tornem coisas eternas. Nós queremos que coisas transitórias nos acompanhem para sempre. Não vão nos acompanhar, porque são transitórias, não são coisas eternas. Aquilo que é construído em Deus são coisas eternas, de modo que céus e terra podem passar, mas tudo aquilo que é construído em Deus permanece eternamente. Então as construções da nossa vida são construções feitas em Deus, e tudo que é construído em Deus não se acaba, não entra em um processo de destruição. É um momento de você olhar ao seu redor, de fazer um giro ao seu redor, de olhar tudo que você lutou e dedicou a sua vida, e se perguntar se de fato isso vale a pena. Eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas que perderam tudo. É triste. Mas o mais triste não é perceber que essas pessoas perderam emprego, empresas, carreiras. O mais triste é perceber de fato que essas pessoas perderam tudo, porque aquilo era o tudo para elas, só que aquele tudo era muito frágil. Aquele tudo era muito transitório. Pessoas que perderam tudo porque chamaram de tudo aquilo que nunca teve valor. Chamaram de tudo aquilo que sempre foi absolutamente nada. O foco da nossa vida esteve por tanto tempo em lugar errado e nós não conseguíamos enxergar. Eu quero aproveitar esse último encontro que nós vamos ter em 2020. E 2020 acaba na próxima semana, mas o que ele gerou não vai acabar. Os resquícios de 2020 vão se estender por 2021, quem sabe até por 2022. Principalmente aqui no Brasil, nós estamos ficando para trás em tudo. Então é muito provável que nós vamos sentir os resquícios de 2020 em 2021 e quem sabe em 2022. Então o ano para nós acaba porque a folhinha no calendário vai virar. Mas esse momento conturbado que nós estamos vivendo, bom, isso ainda se alastra. Então eu quero aproveitar esse último encontro do ano para fazer você pensar naquilo que realmente tem sentido, naquilo que realmente importa, para que você não passe a sua vida inteira correndo atrás do vento, para que você não passe a sua vida inteira tentando construir algo que o primeiro vendaval tem condições de destruir, de acabar, de aniquilar. Você está edificando a sua vida onde? Você está construindo a sua vida sobre o quê? Sobre qual premissa? Sobre qual vontade? O que até ontem você chamava de importante? De inegociável? Qual é o foco da tua vida? A tua família, a tua carreira? O teu trabalho, a tua empresa? O teu sonho? Viagem, férias? Você está lutando pelo quê? Você está dando ênfase no quê? Porque se você não aprendeu nada com 2020,
Bom, eu sinceramente não sei o que é capaz, então, de abrir os seus olhos e ensinar você sobre o que realmente tem sentido, o que realmente tem valor na vida. Quando o calendário virar e nós entrarmos no dia 1º de janeiro de 2021, é claro que isso é muito simbólico. Mas a nossa mente, ela tem um poder muito, muito grande, que é um poder motivacional. Nós temos um poder criativo em datas específicas. É engraçado isso. É como a segunda-feira, por exemplo. Se você quer começar um regime, você sempre vai falar assim, não, eu vou começar o regime na segunda-feira. Ninguém começa regime no sábado, na sexta. Ninguém começa regime no domingo, nós começamos na segunda-feira. E por quê? Porque a segunda-feira dá para nós a intenção, organiza o nosso cérebro como o início de uma atividade, o início de um período. Então o período começa para nós na segunda-feira. Então é por isso que você se planeja para segunda-feira. Você não fala, bom, sexta-feira à tarde eu vou começar um jejum. É muito crente, né? Um regime. Sexta-feira à tarde eu vou começar um regime. Não, vou entrar na academia, eu vou fazer exercício quando? Quinta-feira. Não, se você teve essa ideia na quarta, você não vai começar na quinta, você vai começar na segunda-feira. Porque a nossa mente tem o poder de se organizar dessa forma. Isso coloca em ordem a nossa energia vital. Então, o início do ano, dia 1º de janeiro de 2021, é uma data que nos motiva. Vai fazer com que você pense em coisas que você não viveu, vai fazer com que você queira alcançar aquilo que você não alcançou, vai fazer. Você vai fazer vários planos, é muito provável que a maioria deles não vai passar do dia 5 de janeiro, mas você vai fazer muitos planos. É no início do ano que você vai fazer aquela velha promessa para Deus, que eu acho que ele nem leva a sério mais, de falar, Senhor, esse ano, em nome do Senhor Jesus, eu vou ler a Bíblia inteira. Ele sabe que você vai parar em Êxodo. Ele sabe que você não vai levar isso adiante. Senhor, esse ano... Não. Mas por que a gente deixa para fazer essa promessa no início do ano? Porque ali para nós é como um início, um reinício, um start. E por ser um start, a nossa mente se organiza e nós recebemos uma injeção de ânimo extra para poder iniciar coisas. No entanto, que novos planos sempre começam a partir dessa data. É engraçado que se você puxar um relatório no Jus Brasil, você vai perceber que o mês em que mais se abre empresas no Brasil é o mês de janeiro. Porque é aquele camarada que falou assim, eu vou começar um negócio. E ele teve essa ideia, sei lá, em maio, junho. Não, mas quando que você vai começar? Vou começar em janeiro. Por quê? É um reinício. Então, eu quero dizer para você algo que você pode, no início desse ano, usar essa sua motivação extra para colocar em ordem, para colocar em prática. Diante de tudo isso que nós falamos, de tudo isso que se formou diante de nós, de toda essa compreensão que nós tivemos de 2020, que nos ensinou a enxergar as coisas como as coisas são, sem enxergar as coisas como elas deveriam ser, sem enxergar as coisas de acordo com as nossas expectativas e planos, mas que nos fez colocar os pés no chão e entender do que a vida é feita de fato e as fragilidades que nós temos. Então, a minha sugestão para você é você usar essa energia para poder pautar a sua vida, construir a sua vida, construir tudo, exatamente tudo, a partir do que é a vontade eterna de Deus para você, a partir daquilo que é sólido, concreto, a partir daquilo que não se desfaz, que eu quero impulsionar você, para que você foque em ajuntar tesouro, mas que o seu tesouro não esteja por aqui, mas que o seu tesouro esteja no lugar onde a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não minam e roubam. Que você foque em construir tudo a partir de um fundamento firme e sólido, e não a partir da vulnerabilidade da sua vida e dos seus desejos. A Bíblia vai contar uma história para nós em João, Evangelho de João, capítulo 2, e somente o João que vai citar esse fato.
Porque o Evangelho de João, eu já falei isso para vocês algumas vezes, se você me ouve há mais tempo vai lembrar. O Evangelho de João é o evangelho que fala de coisas sobrenaturais. Todos os outros evangelhos narram o nascimento de Jesus a partir da sua descendência. Uns trazem lá de Adão, outros vão trazer de Davi, de Abraão, vão construindo uma descendência que prove que Jesus cumpriu as profecias e que ele é o Messias prometido. Agora, o Evangelho de João não tem essa preocupação, porque o Evangelho de João, ele foi escrito para uma mentalidade que já transcendeu, uma mentalidade que não está presa mais num cubículo de um mundo construído por homens. Por isso, o Evangelho de João começa falando da origem de tudo. Ele não fala da descendência, se Jesus era filho de Davi, filho de Abraão ou descendente de Adão. Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que existe existiria. Então é um evangelho de uma profundidade diferente dos outros, porque é o evangelho que revela a essência da vontade de Deus. Isso você encontra no Evangelho de João. E no capítulo 2 tem um episódio que nós entendemos, um dos erros que nós cometemos é de enxergar o Evangelho de João, de ler o Evangelho de João como nós lemos todos os outros evangelhos, a partir de uma compreensão fechada, humanizada. Quando você lê o Evangelho de João, você precisa entender que é um evangelho transcendente. É um livro que foi escrito não para quem quer crer, é um livro que foi escrito para quem já creu. No entanto, que nós chamamos o Evangelho de João de o Evangelho para os cristãos. O Mateus escreveu para os judeus, o Marcos escreveu para os romanos, o Lucas escreveu para os gregos e o João escreveu para os cristãos, para os que creram. Por isso ele não dá nenhuma comprovação, ele começa com certezas, e ele é um evangelho transcendente. Então, o Evangelho de João capítulo 2, nós temos a ideia de que Jesus foi até um casamento, as bodas de Caná, e ele foi até um casamento salvar uma festa que tinha tudo para ser fracassada, porque os noivos fizeram a conta errada. Eles fizeram um mau planejamento. O mestre de cerimônias, a pessoa que cuidava ali da cerimônia, não organizou direito e estava chegando ali no final da festa, faltou bebida, faltou vinho. E o vinho era a alegria da festa. E aí você já deve ter lido, muito provável, Jesus ele chega nessa festa e a sua mãe Maria diz: Jesus, acabou o vinho, você precisa fazer alguma coisa. E aí Jesus pede para que os empregados encham as vasilhas, os vasos de água, e ele transforma aquela água em vinho, e aquilo é servido para os convidados, e os convidados ficam surpresos, dizendo: uau, não é todo mundo serve o melhor vinho primeiro, e quando todo mundo já está chapado, aí eles vão lá e pegam aquele sangue de boi para a turma beber. Ninguém vai notar mais a diferença. Depois do quarto, quinto copo, você botar ali água de salsicha, a turma vai tomar e falar que é um vinho bom. Mas eles ficam impressionados, porque o melhor vinho está sendo servido por último, mudando a lógica do que normalmente acontece. E quando nós lemos esse texto, a gente fica ali por cima dele, no raso, batendo água nos tornozelos e dizendo: tá vendo, Jesus é um cara tão legal, a mulher ia ficar triste, ia traumatizar a família, um casamento já ia começar ruim, mas aí ele foi lá e multiplicou, porque ele é a favor da família, ele salvou um casamento, todo mundo ficou feliz, teve uma grande festa, ele fez um milagre, vai ser agora considerado um milagreiro, olha o que ele fez, que coisa linda. E a gente fica ali brincando com água nos tornozelos, mas nós não entendemos que tudo que está no Evangelho de João é uma conversa extremamente profunda. Esse é o Evangelho de João capítulo 2. Se você ler, por exemplo, o capítulo 3, você vai ver a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus dizendo para o Nicodemos que era necessário um novo nascimento. E aí o Nicodemos da mesma ideia. Novo nascimento? Eu acho que eu entendi. Eu vou ficar pequenininho, eu virar uma semente, voltar para o ventre da minha mãe, é isso? E Jesus falando: não tenta entender de forma natural. A conversa aqui é uma conversa profunda. Não são águas nos tornozelos, é um oceano para você mergulhar.
Então Jesus nas bodas de Caná, ele está fazendo muito mais do que salvar um casamento, do que resgatar uma festa ruim, para que os convidados tenham uma festa boa. Jesus está revelando a essência do Evangelho. Jesus estava revelando o porquê ele veio. Porque ele esteve entre nós e qual a obra realizaria em nós. Então, quando Jesus transforma água em vinho, ele está revelando a transformação que o Evangelho causará em nós. A água e o vinho são substâncias diferentes. A sua formulação é outra. Ele não manipulou a água, ele transformou a essência daquilo. Ele transformou a essência de forma que aquilo que estava agora nas talhas, nos cântaros, aquilo agora era outro elemento, não era mais o primeiro, porque o primeiro foi transformado. Agora aquilo é outro elemento, houve uma transformação essencial. Aquilo ali mudou aquele negócio, transformou aquele negócio, mudou a sua composição química, não é mais a mesma coisa. Então ele não estava salvando uma festa de casamento que tinha tudo para ser fracassado. Ele está mostrando, revelando o que de fato era o seu propósito, a transformação. A transformação da água para o vinho. A transformação essencial na vida das pessoas que creem no Evangelho e que vivem o Evangelho e que se entregam pelo Evangelho. A transformação essencial que há em todos aqueles que vivem como tendo Jesus sendo o Senhor das suas vidas. É a transformação essencial do Evangelho. Essa transformação você vai perceber, por exemplo, na vida de um homem chamado Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso, ele se apresenta com essa mesma origem, com esse mesmo indicativo de milagre. Ele é um perseguidor da igreja, é um fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Ele mesmo se apresenta assim, um homem rigoroso no cumprimento da lei, um mestre, um grande mestre do seu mundo, da sua cultura, um homem importante. E tão importante era que ele recebe do Sinédrio uma carta que o autoriza a exercer juízo sobre pessoas que cometem crimes religiosos. E os cristãos, naquele instante, era o grupo aqueles que cometiam crimes religiosos. Então o Saulo de Tarso tem uma carta para poder capturá-los e, se eles resistirem à prisão, executá-los. Saulo, inclusive, estava na execução de Estevão. Estevão foi apedrejado em praça pública e Saulo de Tarso estava ali e foi um daqueles que incitou o povo para que o povo o apedrejasse. Então ele tinha esse papel, ele tinha essa autonomia de fazer e fazia isso e fez isso com muitas pessoas. E esse homem sanguinário, com sede de poder, um homem extremamente zeloso com a lei, zeloso com o cumprimento da lei, esse homem no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, para capturá-los e matá-los, para prendê-los quando não, esse homem tem um encontro com Jesus, e esse encontro que ele teve com Jesus, fez com que ele deixasse de ser o perseguidor da igreja, e virasse em um desses oprimidos, um desses perseguidos agora. Então ele deixou de perseguir as pessoas e passou a prosseguir com essas pessoas. Foi uma transformação essencial. A sua essência foi transformada. Ele não poderia mais voltar a ser o que era, entende isso? Ninguém tinha poder de fazer aquele vinho voltar a ser água, e ninguém tinha poder de fazer Paulo voltar a ser Saulo. Ninguém tinha esse poder. Então aquilo que Jesus está fazendo é uma prova do que ele faria entre todos aqueles. É uma prova do que ele faria com Pedro, com aquele homem aparentemente covarde. Porque quando as pessoas têm um temperamento explosivo, quando as pessoas querem deixar claro de que elas têm coragem, na verdade esses são os mais covardes.
Os mais covardes são aqueles que se orgulham da sua coragem. E o Pedro era um homem que se orgulhava da sua coragem. Ele era um falastrão. Sempre por cima. Quando a chapa esquentou, ele foi o primeiro a derreter. Quando prenderam Jesus, as mulheres o reconheceram dizendo: por um acaso você estava com ele, a tua fala te condena. E 3 vezes ele negou, disse: não conheço, nunca vi, nem sei quem é. Medroso. Só que esse medroso Pedro, que não tinha coragem de confessar Jesus pela iminência do perigo que o cercava, esse homem foi capaz de ter uma morte horrenda em favor do Evangelho, como testemunho do Evangelho. O Pedro morreu crucificado como Jesus foi, só que ele no final diz: não sou digno de morrer como ele morreu. Então ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Aquele covarde foi transformado em um homem corajoso. Então o Evangelho é uma transformação essencial. É uma transformação de essência. É da água para o vinho. É algo que você não consegue explicar. Não dá para dizer em palavras, não dá para definir em palavras. Entende? Não dá para definir em palavras. É uma experiência que não cabe em palavras, não há uma definição. Porque antigamente você era desse jeito e pensava desse jeito e acreditava desse jeito, e de repente essas coisas foram transformadas em você, e você agora é outro, pensa de outra forma e vive de outro jeito. É uma transformação na sua essência. A transformação é essencial. Não há o que dizer. Então, quando Jesus vai transformar algo em vinho, ele não está salvando uma festa que tinha tudo para dar errado. Ele está revelando para nós o que de fato o Evangelho nos causa. Ao encontrar com Jesus, você não mais será a mesma pessoa. A sua essência é transformada. E é transformado de tal forma, de tal jeito, que aquilo se torna irreconhecível quando comparado com o primeiro estágio. Ninguém naquele casamento estava tomando água. Estavam tomando vinho, e do melhor. Porque a composição daquilo foi transformada. O que eu quero que você pense aqui é que nós temos a chance agora de iniciar esse próximo ano, de iniciar esse novo ciclo, compreendendo, vivendo, discernindo o que é o plano essencial de Deus para nós. Uma construção firme, sólida. Nós temos a chance de reiniciar tudo a partir de uma nova consciência, a partir de uma nova experiência, a partir de um novo pensamento, a partir de um novo olhar sobre o mundo. Nós podemos fazer do ano de 2021 um ano de vinho e não mais de água. Nós não precisamos mais organizar a nossa vida e construir a nossa vida sobre aquilo que tomou o nosso coração como desejo e como vontade, como absoluto em nós. Nós podemos agora, com franqueza, com sinceridade, pensar a nossa vida, construir a nossa vida sobre aquilo que não é passageiro, mas sobre aquilo que é a vontade estabelecida e eterna de Deus para nós.
entendendo essa transformação, entendendo essa mudança brusca, de transformação essencial que o Evangelho causa em nós, para não sermos mais a mesma coisa, para não sermos mais a mesma substância, para não sermos mais a mesma imagem, a mesma forma, do mesmo jeito. Porque se você não prestar atenção nisso, você vai ser do mesmo jeito, você vai viver a mesma coisa, você vai dar uma reprise na sua vida, como há muito tempo nós fazemos. É uma reprise, é sempre assim. Nós planejamos, eu vou entrar na faculdade, eu vou arrumar um emprego, eu vou entrar na academia, eu vou ler a Bíblia completa, eu vou me casar, eu vou comprar uma casa, eu vou não sei o quê. E quando chega no dia 10 de janeiro, tudo isso já desmoronou, porque não é consistente. O que eu quero provocar você é para que você construa a sua vida, construa o seu pensamento, o seu entendimento, a sua consciência no que é a vontade de Deus para nós, no que é o querer de Deus para nós, no que é o desejo de Deus para nós. Construa tudo sobre isso. Viva tudo isso. Compreenda tudo isso. E eu tenho certeza que você vai ter um 2021 muito diferente, muito melhor, muito mais consistente.